Boa noite a todos. Somos o Rotary Clube de Albergaria à Velha. Estamos na realização da nossa 13ª reunião ordinária. Desta feita, uma reunião online, como temos vindo a fazer outras, e entramos num ciclo de palestras nesta plataforma ou eventualmente noutra, a propósito da pandemia que nos assola, que a todos nos assola. Esta primeira, digamos, palestra terá a participação especial da doutora Renata, de cuja pessoa eu irei naturalmente dizer algumas palavras no sentido da sua apresentação. Antes, porém, disso, queria saudar todos os companheiros presentes, independentemente do suporte a que estejam a assistir a esta reunião, a esta palestra, e gostaria, antes também de fazer uma pequenina súmula curricular da doutora Renata Aguiar, nossa convidada de hoje, gostaria, antes de mais nada, de dizer que hoje é um dia especial para o Rotary Clube de Albergaria à Velha, atendendo ao facto de que estamos a comemorar, não com aquela dignidade ainda, não com aquela ênfase que nós todos gostaríamos de fazer na sua entrada, o companheiro Alberto Silva. Vamos dar as boas-vindas ao novo companheiro Alberto Silva e vamos garantir que, mal a situação o permita, nós naturalmente faremos uma entrada muito mais digna, muito mais solene. Não sem que também possamos dizer que esta forma de admissão do novo companheiro é diferente, mas não é de todo diferente no sentido da honorabilidade, no sentido do bom serviço, no sentido da boa admissão, no sentido do bom companheirismo, etc. Pronto. Ao novel companheiro Alberto Silva, um grande bem-aja por ter aceito e por ter andado já nas atividades rotárias conosco, com o clube, e seja bem-vindo. Não sei ainda se ele está também nesta apresentação, se não, mas penso que sim. Então, ao Alberto Silva, ao novo companheiro Alberto Silva, seja bem-vindo. Eu estou certo que trará muito, quer ao Clube Rotário da Albergaria à Velha, quer ao Movimento Rotário Internacional. Posto isto, agora sim, passaria a fazer alguns considerandos sobre uma pequenina súmula curricular da doutora Renata Aguiar, nossa convidada de hoje, para nos falar sobre as lições de uma pandemia. E então, de uma forma muito simplista, muito como ela gosta, com certeza, vamos dizer que apenas e só que a doutora Renata Aguiar nasceu em 1986 no Sátão, vive na cidade de Aveiro desde 2016. A medicina foi paixão precoce, isso estimulado naturalmente pelo pai, que era médico, e também tem um especial gosto pelas letras, e isso foi-lhe inscrito nos genes pela sua mãe. A doutora Renata concluiu o mestrado integrado de Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 2009. Não obstante o carinho com que a cidade universitária a tratou, ela acabou por trocar o grande centro universitário pelo desafio dos hospitais, então chamados distritais. Ela fez o internato do ano comum no Hospital São Teotónio, em Viseu, em 2010, e prosseguiu com a formação específica em reumatologia no Centro Hospitalar do Baixo Volga, com estágios no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e também no University College London Hospital. A doutora Renata Aguiar gosta de referir
e aprendeu com alguns grandes mestres da sua área, mas, sobretudo, com grandes seres humanos. Ela é assistente hospitalar de reumatologia no Centro Hospitalar de Baixo Voga desde 2016 e tem funções assistenciais nos hospitais quer de Aveiro, quer de Águeda. Já agora, a doutora Renata costuma rematar as suas apresentaçõezinhas, não é? As suas apresentações pessoais, digamos, dizendo que elege como os seus dois grandes amores a sua família natural e os seus bichos de quatro patas. Penso que é um resumo muito resumido, passo por pleonasmo das referências curriculares da doutora Renata, mas a partir daqui, doutora Renata Aguiar, penso que a palavra pode ser sua, esteja à vontade, diga tudo quanto nos tem e quer dizer de relevante para, ainda não me apercebi, mas para uma quantidade de rotários, mas também, e tenho a certeza disso, estarão a ver-nos, com certeza, alguns ou bastantes até dos seus pacientes, quiçá, e por que não dizê-lo, muitas outras pessoas que não sendo rotários nem dos seus pacientes, mas estão interessados em ouvir. Portanto, doutora Renata Aguiar, antes de mais, deixe-me confidenciar perante a plateia online que é a minha nora, mas que naturalmente gostaria de a ver. Já não a vejo há muito tempo, é a primeira vez desde há 2 meses que a estou a ver, mais ou menos, não é? Mas a nossa maneira de nos vermos tem sido esta, e mais uma vez é também, agora em prol da comunidade, e um bem-aja desde já pela sua disponibilidade. A palavra é sua, doutora Renata Aguiar. Obrigada, Sra. Demélia. Eu gostaria muito de agradecer, de saudar todos os elementos do Rotary Club de Albergaria à Velha e também todos aqueles que estão aqui neste momento de partilha. Como a Sra. Demélia disse, eu sou reumatologista no Centro Hospitalar de Baixo Voga e as minhas palavras hoje são não tanto como reumatologista, mas como médica e como cidadã, em especial cidadã aveirense. Quando nós falamos em Covid-19, e eu talvez começasse precisamente por esclarecer esta semiologia que pode induzir-nos em algum erro. Covid-19 é a doença e a designação deriva de coronavírus, D de disease, de 19, porque foi identificado inicialmente em 2019, e o coronavírus é o agente causador da doença. Neste caso, o vírus em causa chama-se SARS-CoV-2, porque induz a síndrome respiratória aguda severa e é o segundo coronavírus a causar esta síndrome. Eu acho que não podemos começar por falar em Covid sem falarmos primeiro sobre aquilo que não sabemos. Existem doenças que nós conhecemos há décadas e sobre as quais temos a noção de que nos falta saber tanto. E, portanto, não podemos falar da Covid-19 sem falarmos do imenso cinzento que existe no nosso conhecimento em relação à doença. Efetivamente, é uma doença que tem 3, 4 meses de existência e, portanto, toda a evidência que nós temos é muito breve. E o tempo de existência da doença faz com que o conhecimento ainda seja todo muito verde e com que aquilo que é dito hoje e que nós consideramos verdadeiro hoje, daqui a 2 semanas, possa ser questionável. E, portanto, temos de ter esta humildade de reconhecer que todos nós, neste momento, todo o conhecimento é insuficiente para lidar com esta pandemia. Todos nós sabemos o básico sobre a Covid. A Covid é uma doença de transmissão essencialmente respiratória, transmite-se através das vias das gotículas respiratórias e é uma doença que cursa mais frequentemente, aparece mais frequente sob a manifestação de tosse, de febre, mas pode ter muitos outros sintomas associados, todos eles muito pouco específicos, como dores no corpo, dores de cabeça, alterações do trânsito intestinal, como náuseas, diarreia, pode causar ainda perda de olfato,
perda de paladar, em situações mais graves pode mesmo causar falta de ar, e cada vez mais são reconhecidas outras manifestações. Por exemplo, hoje em dia sabemos que existem também alterações cutâneas, lesões cutâneas associadas à doença, que não eram inicialmente reconhecidas, precisamente por aquilo que falei, porque são alterações que nós vamos conhecendo com o tempo de aprendizagem em relação à Covid. A transmissão é feita por via respiratória, exclusivamente por via respiratória, e, portanto, as gotículas e os aerossóis são os transmissores da doença. Aquilo que não se transmite, por exemplo, por transfusões de sangue, como algumas pessoas receiam, não se transmite através da ingestão de alimentos, não se transmite pelos nossos animais de estimação, é uma doença de transmissão através das gotículas respiratórias. E este conhecimento tem uma grande importância no sentido em que a única medida efetiva para prevenir a doença é o isolamento, o distanciamento e a elaboração de barreiras para esta transmissão. Ou seja, o distanciamento social, e daí a importância do isolamento, o cuidado, as medidas de etiqueta respiratória, evitar tossir, quando tossimos devemos tossir para um lenço que possamos descartar imediatamente ou tossir para a face interna do nosso braço, evitar espaços muito populosos, com muitas pessoas, e ainda, evidentemente, lavar muitas vezes as mãos. As mãos são veículos. As mãos tocam em tudo, mexem em tudo, o vírus persiste nas superfícies inertes e, portanto, ao tocarmos, ao mexermos nas coisas, e visto que inconscientemente nós mexemos muitas vezes no nosso rosto, podemos estar a trazer o vírus às nossas vias respiratórias. E, portanto, a higiene das mãos é muito importante. E aqui eu referiria até que a higiene das mãos chega a ser mais importante do que o uso de luvas, desde que seja feito regularmente, porque as luvas servem absolutamente nada se forem usadas continuamente e manipularem tudo. Uma nota em relação ao uso das máscaras. A DGS alterou recentemente a sua posição em relação ao uso das máscaras e aqui não podemos dizer as medidas e as realidades de cada país têm de ser adaptadas ao próprio país e numa fase em que não dispunhamos de equipamentos de proteção para toda a gente, as máscaras cirúrgicas, a indicação para o uso estava reservado àqueles que realmente precisavam deles, ou seja, às pessoas com sintomas e às pessoas em situações de maior fragilidade, nomeadamente aos profissionais de saúde. Hoje em dia, o uso da máscara é indicado em todos os espaços fechados e mesmo que não sejam, o ideal seria máscaras cirúrgicas, mas até as máscaras reutilizáveis, desde que cumpram os critérios de execução, podem ser utilizadas, permitindo pelo menos constituir uma barreira. E o propósito da máscara é proteger os outros. Eu, ao utilizar a máscara, protejo a pessoa à minha frente e a pessoa à minha frente, ao utilizá-la, protege-me a mim. Portanto, isto tem de ser uma proteção de grupo. Mas falando um pouco mais, isto é aquilo que todos sabemos, voltando um bocadinho atrás na história desta pandemia, a Covid-19 surgiu na China em dezembro de 2019 e os primeiros casos tinham todos ligação ao mercado do Wuhan, àquilo que se chama os wet markets, os mercados úmidos. E daí que se pense que a sua origem tem relação com o mercado. Efetivamente, os estudos da genética do vírus permitem-nos inferir que se trata de uma zoonose, ou seja, de uma doença que advém da transmissão de um vetor dos animais para os humanos. E o vírus que atualmente nós enfrentamos tem uma semelhança em termos de composição genética que é 90%, ou seja, mais de 90% da constituição genética do vírus é semelhante à do vírus que afeta morcegos e os pangolins. Nós temos de nos lembrar que em muitos mercados da Ásia estes animais são comercializados para consumo próprio, sem quaisquer condições, para consumo alimentar, sem quaisquer condições de higiene, misturados com fezes, em que os mesmos instrumentos são repetidamente utilizados para manipular as carnes e onde há um contrabando, um consumo ilegal de espécies exóticas. E aqui eu diria que esta é a primeira grande lição da pandemia. É que, efetivamente, e aproveito aqui só para fazer um parênteses, de que existem algumas teorias que eu
chamaria, de uma forma talvez ousada, teorias da conspiração, que sugerem que pode ser um vírus feito em laboratório, um vírus manipulado intencionalmente, mas neste momento existem já estudos muito sólidos e de revistas com credibilidade, como por exemplo a Nature, que sugerem que esta possibilidade é altamente improvável e que este vírus advém, é uma zoonose, a transmissão deste vírus aos humanos foi feita através dos animais, sem que tivesse havido uma intervenção do homem na sua gênese. E conforme dizia, eu acho que esta é a primeira grande lição que nós temos de tirar desta pandemia. A forma como nós nos relacionamos com o mundo e a legislação em relação a este tipo de mercados tem de existir. Eles estão amplamente disseminados na Ásia e não é a primeira vez que nós temos um surto com origem neste tipo de mercado. Eu recordo que o surto de SARS, que foi em 2002, 2013 e foi também causado por um coronavírus, teve origem nos mesmos mercados. Passados quase 20 anos, a história repete-se e, portanto, nós temos de aprender com isto. E temos de aprender que tem de haver alguma legislação, tem de haver a proibição deste tipo de mercados e tem de haver também, naturalmente, uma grande revolução social. O mercado do ano, neste momento, está a funcionar. Alguma coisa tem de mudar para evitar que estas situações se repitam. Outra grande lição que tiramos disto é que, se é certo que este vírus não foi um vírus manipulado, nós sabemos que as grandes guerras do futuro poderão ser as guerras biológicas. E é isto que nós estamos a viver dá-nos a noção de que pode ser uma guerra biológica. Felizmente, o SARS-CoV-2, este tipo de coronavírus, tem uma mortalidade que não é muito elevada, mas um surto com uma mortalidade maior poderia dizimar a nossa população. Por exemplo, exatamente há um século, houve um surto de influenza que dizimou 50 milhões de pessoas à volta do mundo. E, curiosamente, já existem artigos dessa altura, publicados em revistas médicas dessa altura, em que não havia tratamentos médicos, mas em que já era reportado que as únicas medidas que tinham sido capazes de travar a pandemia tinham sido o isolamento e o confinamento dos doentes. Portanto, estas lições nós já as aprendemos há muito tempo. Entretanto, a Covid chegou à Europa em janeiro. Os primeiros 2 casos de Covid-19 foram identificados na Europa em França, no dia 24 de janeiro de 2020. E no dia 27 de janeiro, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças emitiu um comunicado avisando todos os países membros da necessidade da adoção de medidas rigorosas e oportunas, porque definitivamente a Covid já não era uma realidade distante. Tinha chegado, 4 dias depois registaram-se os 2 primeiros casos em Itália, e Itália foi até agora o país que mais nos impressionou, agora seguido pela Espanha, não é? Mas foi o país que mais nos impressionou na Europa pelo impacto que teve na saúde e a taxa de mortalidade que é incomparável a nível mundial. Efetivamente, a Europa neste momento é o centro da pandemia a nível mundial, temos também os Estados Unidos, mas na Europa neste momento não há um único país que não tenha casos registados. Antes de nós começarmos esta nossa reunião, digamos assim, havia 2.682.225 casos registados no mundo todo, com 187.330 mortos. Em Portugal, registavam-se à data de hoje 22.353 casos, estamos no 16º lugar a nível mundial, com 820 mortos. E no dia de hoje nós ultrapassámos os 300 mil testes, isto é um dado muito importante. Isto não significa, é importante sabermos olhar para este dado, 300 mil testes não significa que nós testamos 300 mil pessoas. Isto porquê? Primeiro, algumas pessoas têm testes inconclusivos ou têm de os repetir, portanto, alguns testes, mesmo para o diagnóstico, algumas pessoas precisam de mais do que um teste. Mas, acima de tudo, porque para haver uma definição de recuperação, devemos ter 2 testes negativos. Portanto, uma pessoa infectada, a partir do momento em que tem identificação do vírus pela pesquisa por PCR, deve fazer pelo menos mais 2 testes para determinar que está recuperado. Ou seja,
Isto não significa que nós testamos 300 mil pessoas, significa que fizemos 300 mil testes. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas foram testadas. Os números na Europa têm sido muito variáveis, quer em termos de percentagem de pessoas acometidas e também em termos de taxas de mortalidade. É óbvio que os países que mais precocemente adotaram medidas de isolamento tiveram melhores resultados. Porque, como nós discutimos, não houve até agora nenhuma medida preventiva mais capaz do que o isolamento e o encerramento dos espaços públicos e dos espaços de partilha. Os países que mais precocemente iniciaram as medidas, instalaram um plano de contingência com medidas de isolamento, foram os países que saíram melhor nestes números. Contudo, também é verdade que os números dependem muito do número de testes realizados, e o número de testes realizados também depende muito da indicação. Nós, numa fase inicial, não estávamos a testar todas as pessoas com sintomas, estávamos a testar apenas as pessoas com sintomas graves, portanto, retrospectivamente, de certeza que temos mais casos do que aqueles que estão confirmados, e a partir do momento em que entramos numa fase de mitigação e de transmissão comunitária, começou a haver testes massivos. Ainda assim, nós temos de ter a noção de que há muitas pessoas que são assintomáticas, porque o espectro da doença varia amplamente, ou seja, há um número muito grande de pessoas que não vão ter sintomas e depois existem pessoas que vão ter quadros muito mais graves. É óbvio que esta disparidade depende muito da população em causa. Nós sabemos que existem aquilo que nós chamamos de grupos de risco. Não são, quando nós falamos em grupos de risco, não são pessoas que estão mais suscetíveis a contrair a infecção pelo SARS-CoV-2. São pessoas que, no caso de a contraírem, têm uma maior probabilidade de desenvolver doença grave. Genericamente, estes grupos de risco são os idosos, as pessoas com mais de 65 anos e depois pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas com doenças respiratórias, pessoas com doença renal crónica, diabetes, pessoas com doenças autoimunes ou que tomem medicamentos que debilitem o nosso sistema imunitário. Esta definição de grupos de risco peca por ser muito genérica, porque a verdade é que é muito diferente nós termos um diabético que está perfeitamente controlado ou termos um diabético descompensado. E os fatores de risco também têm um efeito cumulativo, é muito diferente haver uma pessoa que teve um infarto há um mês, que é hipertensa, que é diabética, e termos uma pessoa que tem uma hipertensão controlada com um único fármaco e que é relativamente jovem. Para além disso, os grupos de risco são grupos de risco, mas há números que desafiam as estatísticas e também há pessoas jovens e saudáveis que desenvolvem quadros graves. Portanto, isto baseia-se numa questão de probabilidades. Mas, conforme dizia, esta questão de haver situações assintomáticas, pessoas assintomáticas que naturalmente não fazem testes porque não têm sintomas, mas podem ser vetores de transmissão da doença, podem transmitir a doença a outras pessoas, e mesmo pessoas que têm sintomas muito ligeiros e que não procuram os cuidados de saúde, faz-nos questionar a veracidade destes números. E as políticas de rastreio nos vários países podem ser, em parte, culpadas pela diferença nestes números. Depois, existe também a questão das taxas de mortalidade. Nós temos uma taxa de mortalidade média entre 3% a 4% a nível mundial, mas tivemos, por exemplo, uma taxa de mortalidade de 1% na Alemanha, até à data, sensivelmente, e em Itália temos uns assustadores 10%. Podemos encontrar várias justificações. A verdade é que Itália tem uma população particularmente envelhecida na Europa, é uma das populações na Europa mais envelhecidas e, portanto, com um grupo suscetível muito maior, mas temos também outras razões. Lá está, a Itália não foi um país brilhante no que toca à introdução precoce de medidas. As medidas de isolamento não foram a nível nacional, foram primeiro a nível da região da Lombardia, que foi a mais afetada, e só depois se alargaram numa altura em que e isto tem sido um erro recorrente, já se estava a ir atrás da infecção, em vez das pessoas se anteciparem, dos governos se anteciparem à infecção. Por outro lado, o facto de ter havido uma propagação tão rápida do vírus fez aquilo que nós mais tememos, que é um pico grande que determine que haja um grande número de pessoas em estado grave. Quanto maior for o número de infectados ao mesmo tempo, é muito diferente nós termos 2.000 pessoas infectadas ao longo de um mês ou 2.000 pessoas infectadas ao longo de uma semana. Porque destas 2.000, o mesmo número terá uma infecção grave. E é muito diferente o país ter de dar resposta
X doentes em um mês ou ter de dar resposta a X doentes em uma semana. Porque se houver um pico e houver muitos doentes infectados ao mesmo tempo, não vai ser possível prestar os cuidados ideais a todos. Em Itália nós tivemos situações dramáticas em que, a partir dos 55 anos, ninguém tinha acesso a um ventilador mesmo que precisasse dele, porque a idade passou a ser o fator determinante. E aos 55 anos as pessoas são jovens, não é? E isto são histórias verdadeiramente dramáticas. Portugal eu confesso que foi uma boa surpresa. Eu acho que todos nós estávamos um pouco assustados e temerários, e nós estamos hoje a perceber o sucesso das medidas que foram implementadas. Todos nós estávamos a sentir cada dia que o encerramento das instituições era protelado. Nós sentíamos que estávamos a perder um dia de luta, Ainda fomos a tempo. Os nossos números nunca podem ser vistos isoladamente. Atenção que nós não podemos comparar os nossos números aos números de Espanha ou de Itália, porque tem uma população que é 10 vezes superior à nossa, mais de 10 vezes superior à nossa. Também não podemos comparar os nossos números porque, lá está, o primeiro caso em Itália ocorreu no dia 28 de janeiro, ao passo que o primeiro caso em Portugal ocorreu no dia 2 de março, e, portanto, as nossas curvas, digamos assim, nós gostamos muito de falar de curvas hoje, estão em momentos muito diferentes da sua evolução. Portanto, se é certo que nós estamos contentes com os números que temos e com o facto de ainda não termos tido situações desesperadas em que não conseguimos dar resposta aos doentes infectados, também é certo que temos de ser cautelosos a analisar estes números, porque a verdade, e repito, é que nós somos o 16º país a nível mundial no que toca ao número de casos por 100 mil habitantes, e isto não é uma posição simpática. Acho que temos de felicitar, acima de tudo, e sou suspeita, temos de felicitar os profissionais de saúde, temos de felicitar as administrações hospitalares, porque atempadamente eu trabalho no Hospital de Aveiro, é naturalmente a realidade que eu conheço melhor, portanto peço desculpa pelo viés que naturalmente tenho. Em Aveiro nós conseguimos em tempo recorde montar uma estrutura para receber estes doentes, para tratar estes doentes e para os separar dos restantes doentes. E isto é uma questão que eu gostaria de falar um pouco mais à frente, os outros doentes, as pessoas que continuam doentes nesta fase. É certo que nós poderíamos, todos nós em Portugal, Aveiro não é exceção, não é diferente de nenhum hospital no país, a Covid chegou à Europa em janeiro e as medidas podiam ter sido tomadas muito mais cedo. Tudo aquilo que se fez, não só em Aveiro, mas em todos os sítios, foi com algum atraso. Aliás, é curioso, eu vou introduzir aqui um parênteses, a Organização Mundial de Saúde tem um board, um setor que em setembro de 2019, que é um setor para a monitorização da preparação dos países para estas imprevisibilidades, para surtos, para pandemias, para catástrofes naturais. E existe precisamente, eu até transcrevi porque achei extremamente engraçado, havia uma dessas secções que dizia, cujo título era Preparar-nos para o pior. Uma pandemia por um patogénio respiratório letal com rápida disseminação, que é precisamente aquilo que nós estamos a ter. E nenhuma das medidas que foi contempladas neste relatório de setembro de 2019 foi atendida pelas entidades internacionais. Voltando à questão do nosso país, nós viemos tarde, mas chegámos a tempo. Nós, por exemplo, em Aveiro, praticamente não tivemos de transferir 2 ou 3 doentes que não tiveram, que o Serviço de Cuidados Intensivos não teve a capacidade de acomodar, e isso foi um período muito curto em que os cuidados intensivos estiveram lotados. Nós conseguimos dar resposta, o trabalho nas áreas Covid é feito por todas as pessoas do hospital. Eu, enquanto reumatologista, também lá estive. Todas as especialidades, mais cedo ou mais tarde, vão passar de forma por turnos. Nós não estamos lá sempre, eu não estou lá um dia por semana. Eu estive durante uma quinzena, estive a prestar trabalho na área Covid,
e outros prestarão nas quinzenas seguintes e eventualmente eu voltarei quando chegar a minha rotação novamente. São áreas diferentes, existem uma área para pessoas com sintomas ligeiros, com sintomas suspeitos que sejam ligeiros, com sintomas mais graves, com falta de ar, com necessidade de oxigenoterapia, e existe uma zona, uma sala de emergência para receber doentes com suspeita de Covid, e depois existem os internamentos designados para estes doentes. O internamento normal, digamos assim, e o internamento nos cuidados intensivos. É absolutamente excepcional nós percebermos, eu quando falo de profissionais de saúde, eu gostaria de frisar aqui que nós falamos em médicos, falamos em enfermeiros e esquecemos que um hospital não se move sem muitas outras pessoas. Gostava de falar dos assistentes operacionais, que são muitas vezes esquecidos neste trabalho e que têm um papel importantíssimo. São um motor sem o qual nada funciona. Falar dos assistentes operacionais, falar das pessoas que trabalham nos refeitórios, nas copas, falar dos administrativos, falar no serviço de informática, sem o qual tudo isto seria um caos, falar nas pessoas que tratam das infraestruturas. Tudo isto foi feito em tempo recorde com a colaboração de todas as pessoas. E quando nós falamos em profissionais de saúde, não podemos pensar só nos médicos e nos enfermeiros. Portanto, as palmas que nós ouvimos à janela foram para todas estas pessoas. Para todas as pessoas que trabalham no hospital todos os dias, que trabalham nos centros de saúde todos os dias, que trabalham nos lares todos os dias, porque são as pessoas que estão expostas todos os dias. São as pessoas que não podem ficar em casa. E não falamos só nos profissionais de saúde, temos de falar nas forças de segurança pública. Hoje vi uma notícia que havia cerca de 170 agentes da PSP infectados. Temos de falar também nas pessoas que trabalham nos supermercados, que trabalham nas farmácias, que trabalham na produção e confecção de alimentos e nas produções agrícolas para garantir que todos nós temos meios de subsistência. Nós temos de agradecer aos profissionais de saúde, é certo, porque nós estamos mais expostos aos doentes, mas todos nós que não podemos, todas as pessoas que não podem ficar em casa merecem um louvor. E as pessoas que podem ficar em casa e não ficam devem pensar no egoísmo que é não fazerem. Voltando àquilo que estava a mencionar, no Hospital de Aveiro, também é sabido, a comunicação social transmitiu estas notícias. Nós tivemos muitos profissionais de saúde infectados, muitos mesmo, foram mais de 60 profissionais de saúde infectados, em todas as áreas do hospital, em todos os serviços administrativos, médicos, enfermeiros, houve muitas pessoas infectadas e mesmo assim a medicina do trabalho, a infecciologia, a pneumologia e todas as pessoas que trabalharam no terreno conseguiram fazer um trabalho que eu considero excelente de contenção e de resposta a esta pandemia. Nós sofremos muito também por estarmos perto do Ovar, ou seja, recebemos, principalmente numa fase inicial, muitos dos doentes que vinham do Ovar. O Ovar naturalmente teve uma ruptura e não conseguia dar resposta e, portanto, eu acho que foi louvável. E quem merece ser congratulado e elogiado aqui foram as pessoas que coordenaram toda esta mudança. Foi, eu repito, em tempo recorde, foi uma reestruturação de todos os serviços hospitalares que ocorreu em tempo recorde. Outra das coisas que eu não posso deixar de mencionar é que foi particularmente bonito nesta fase ver o quanto as pessoas se preocuparam com quem tratava delas. Foi uma onda de solidariedade incrível. O próprio Rotary Club da Albergaria entregou no hospital uma encomenda com materiais de equipamentos de proteção individual. Efetivamente, nós sabemos que os recursos são poucos, que agora, em algum momento, faltaram EPIs, faltaram... nós nunca ninguém entrou naquelas salas sem estar protegido, mas é certo que muitas vezes os equipamentos não eram ideais e é certo que se houve uma altura, no início havia material para todos, mas ainda falta muito tempo de pandemia e nós temos de ter esta noção e o material gasta-se todos os dias. Para que possam ter uma noção, num turno de 4 horas na área onde eu trabalhei, que era a área Covid-C, nós éramos 4 médicos, 2 enfermeiros e um assistente operacional. Cada um de nós usava 2 pares de luvas e um terceiro par de luvas por cada doente que via. E um turno tinha 4 horas. Ao final do dia, são centenas e centenas e centenas de pares de luvas.
E, portanto, eles esgotam-se. Pode haver agora, mas eles vão esgotar. Assim como todos os restantes equipamentos de proteção individual. São gastos aos milhares diariamente no hospital. E eles vão esgotar. E a solidariedade das pessoas foi impressionante. E o esforço que as pessoas fizeram para produzirem elas próprias equipamentos de proteção, viseiras, para reunirem fundos para poderem proteger os profissionais de saúde, efetivamente isto restaura a nossa fé na humanidade. Houve também muitas pessoas que ajudaram como puderam. Algumas instituições que levaram alimentos frescos, porque nós ali também não tínhamos grande possibilidade de sair, o bar, não é? Naturalmente há uma contenção, não estão os 2 bares abertos, levavam alimentos, cremes hidratantes, porque tanto desinfetar as mãos, a pele recente-se, as máscaras, tudo isto. Todas as pessoas ajudaram como puderam. Isso foi um gesto muito bonito. O que todos nós esperamos é que daqui a uns tempos, quando nós reivindicarmos condições para trabalhar, não se esqueçam daquilo que aconteceu agora e não voltemos a ser maltratados pelo governo, como aconteceu anteriormente. Médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de saúde, porque isto tem sido repetido. Esta pandemia chegou a Portugal no momento em que o SNS já estava depauperado. E, portanto, a capacidade que nós tivemos para acomodar isto é absolutamente heroica. Heroica. E quando eu falo, quando eu digo isto, não falo no singular, não estou a falar de médico, estou a falar de todos. Porque todas as pessoas, todos os profissionais de saúde que já estavam cansados antes disto, ganharam forças para combater da melhor forma aquilo que aconteceu. Conforme disse há pouco, eu acho que é uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Nós estamos contentes com os números, mas há uma coisa que nos preocupa, que me preocupa a mim, que preocupa muitos dos meus colegas com quem eu tenho falado e que é importante nós transmitirmos. Estes números são otimistas, mas não significam que nós possamos baixar a guarda. Aquilo que nós temos visto é que as pessoas estão a baixar a guarda. Nós vemos cada vez mais pessoas na rua. Eu saio para trabalhar, todos os dias vou ao hospital, ou quase todos os dias, saio 15 minutos ao final do dia para passear o cão, e se é certo que há um mês eu não via absolutamente ninguém na rua no meu trajeto, hoje em dia parecem alturas normais. As pessoas andam a passear, andam a fazer desporto, vejo pessoas a sair do supermercado com um pacote de iogurtes, não é? Não se vai ao supermercado comprar um pacote de iogurtes, vai-se ao supermercado uma vez por semana, quando muito, para evitar que tenhamos de ir muitas vezes e que tenhamos de entrar em contato com outras pessoas. Nós estamos a facilitar. E conforme eu disse há pouco, o resultado dos nossos esforços em meados de março viu-se no início de abril e agora. O resultado daquilo que está a acontecer vai ser daqui a 4 ou 5 semanas. E, portanto, se as pessoas continuarem a ter este comportamento demasiado otimista, nós vamos ter não um declínio da curva, mas vamos voltar a aumentar o número de casos e vamos voltar a passar por aquilo que estamos a passar agora. O estado de contingência foi prolongado até dia 2 de maio. E parece que não. E parece que as pessoas se esqueceram. E custa-nos muito a compreender que haja este egoísmo. Quer dizer, todos nós continuamos a fazer um esforço. Aquilo que se pede às pessoas é um esforço para ficarem em casa. É um egoísmo nós acharmos que a nossa corrida é mais importante do que a saúde de uma comunidade. É mais egoísmo nós acharmos que o passeio em fato de treino da nossa família ao fim de semana e o piquenique junto à ria é mais importante do que a saúde da nossa comunidade. E, portanto, aquilo que eu dizia há pouco é quase ofensivo para quem não pode ficar em casa, ver que há pessoas que podem ficar em casa e, ao invés disso, escolhem sair. Nós vamos, efetivamente, e sem sombra de dúvida, ter o resultado disto daqui a algumas semanas. E vamos nos rir deste otimismo que sentimos até agora. Uma outra coisa que nos preocupa é que, naturalmente, o regresso à normalidade não vai cair de um momento para o outro. O regresso à normalidade vai ser uma transição. Se é que a normalidade vai voltar a ser aquilo que nós conhecemos até aqui. E todos nós temos preocupações, todas as instituições vão ter de se adaptar, as fábricas vão ter de se adaptar, os restaurantes vão ter de se adaptar, tudo vai ter de se adaptar. A nós em particular, e a mim, enquanto profissional de saúde, preocupa-me o regresso à normalidade, à atividade clínica.
Enquanto reumatologista, eu tenho muitos doentes que são doentes de risco para doença grave, porque as nossas doenças, apesar de afetarem muitas vezes pessoas novas, e maioritariamente pessoas novas, exigem muitas vezes terapêutica com tratamentos que deprimem o sistema de defesa do organismo. Portanto, são grupos de risco. Os meus doentes, os meus utentes, se preocupam muito. E nós não podemos eternamente continuar a fazer as consultas por telefone, como temos feito, a prestar o apoio possível e a ver só presencialmente os doentes mais graves ou aqueles que precisam mais. Estas medidas não podem durar para sempre. E esta transição tem de ser planeada. E aquilo que nós vemos é que parece não haver uma preocupação neste sentido. Ou seja, nós estamos muito preocupados com a Covid, legitimamente, mas também temos de pensar que as outras doenças continuam a existir. A este respeito, eu gostava de citar um estudo muito engraçado da Escola Nacional de Saúde Pública, que saiu no Jornal Público aqui há 2 dias, e que dizia que entre o período de 16 de março, que foi o dia em que ocorreu a primeira morte por Covid em Portugal, até 14 de abril, o número de mortes foi muito superior em relação ao estimado pelos 10 anos prévios, ou seja, tivemos mais, se não me engano, 1550 mortes à volta disto do que aquilo que seria expectável de acordo com os 10 anos prévios. E, contudo, menos de 50% destas mortes foram atribuídas a Covid-19. Menos de 50% da causa de morte foi a infecção Covid-19. O que é que isto significa? Efetivamente, não digo que não tenha havido alguns casos, alguns óbitos por Covid-19 que numa fase inicial não tenham sido diagnosticados, porque numa fase muito precoce, lá está, a execuibilidade dos testes e a acessibilidade dos testes não era a mesma, né? As indicações para os testes eram as mesmas, mas isto não justifica tudo. E também houve um número muito superior de mortes por outras causas. Isto significa que as pessoas ou não estão a procurar os cuidados de saúde porque têm medo, legitimamente têm medo de ir aos cuidados de saúde, procurar os cuidados de saúde onde sabem que se expõem ao risco menor, mas pode também significar, e isto deve preocupar-nos a todos e deve levar-nos a uma análise crítica, que se calhar estas pessoas que procuram os cuidados de saúde também podem não estar a ser orientadas da melhor forma. Esperamos que não. Mas efetivamente não foi só a mortalidade atribuível à Covid que se ressentiu agora neste último mês. Houve um número muito superior de mortes não atribuível à Covid e, portanto, aquilo que nós temos de depreender é que a Covid-19 está a ter um impacto na saúde global dos portugueses e não só nas pessoas que estão infectadas. Este retorno à normalidade tem de ser pensado e não parece haver planos, nem a nível nacional, nem diretrizes a nível nacional, nem a nível local, para a retoma desta normalidade. Falando no meu hospital, aquilo que nós não queremos é ter, naquela sala de espera que muitas das pessoas conhecem bem, um pico de afluência em que estão centenas de pessoas às 11 da manhã, à hora do meio-dia, em que é a hora em que há mais consultas. Isto não pode acontecer. E é preciso que haja medidas para evitar que isto aconteça. Aquilo que nós vamos continuar a querer é diminuir as concentrações de pessoas. O distanciamento social, independentemente de se levantarem as medidas de contingência, vai continuar a ser uma realidade. Nós vamos ter de continuar a manter a distância e a usar máscara. A máscara, atenção, não nos pode dar uma falsa sensação de segurança. Nós temos de saber usar as máscaras, saber que as máscaras são para estar no rosto e devem ser mudadas a cada 4 horas, que não devemos estar sempre a mexer na máscara porque estamos a levar as nossas mãos ao rosto, mas acima de tudo, não nos podem iludir levando-nos a pensar que dispensam o isolamento e o distanciamento. Eu acredito que até ao final do ano todos nós vamos andar a usar máscara quando formos às compras, quando formos à farmácia, porque nós não temos um tempo, nós não sabemos até quando é que isto vai durar. Não sabemos se existe uma sazonalidade como existe para o vírus da gripe. Não sabemos, nós sabemos muito pouco sobre este vírus e foi isso precisamente que eu comecei por dizer. Nós não sabemos se efetivamente o tempo quente vai reduzir a transmissão. Não parece, porque nós no Brasil estamos a ter casos crescentes e o Brasil é um país muito mais quente do que nós, portanto, nós temos de estar preparados para o pior, que é uma pandemia que dure muito tempo e que possa vir a ter novos picos. Mas não nos podemos esquecer dos nossos doentes, não nos podemos esquecer dos restantes doentes. E esta pandemia veio-nos explicar que nós não estamos preparados
e é outra das lições que temos de tirar, o nosso SNS está saturado em termos de funcionamento, os internamentos têm uma taxa de ocupação muitas vezes superior a 100%, e, portanto, acomodar uma situação de catástrofe, uma situação de pandemia, uma situação imprevista, seja qual for, vai sempre traduzir-se num prejuízo dos cuidados de saúde aos doentes crónicos e que sempre precisaram deles. E, portanto, nós não podemos viver com um Serviço Nacional de Saúde que está sempre no limite, porque é isto que acontece. O Serviço Nacional de Saúde sobrevive com a boa vontade dos profissionais que lá trabalham, muitas vezes com condições materiais pouco humanas. Finalmente, eu acho que existe um outro tópico que eu não posso deixar de mencionar. A Covid-19 trouxe alterações grandes à rotina de todos nós e é natural que muitos de nós tenhamos visto o nosso dia-a-dia afetado das mais diversas formas. Acho que é uma altura em que a solidariedade ganha um novo significado. Neste momento, nós temos, acima de tudo, de ser cidadãos. E se é certo que é muito difícil, todos nós estamos a passar por um momento difícil, temos de olhar para as pessoas ao nosso lado. Esta é a altura para nós ajudarmos os nossos vizinhos, o vizinho do lado, que é velhinho, que não pode ir à farmácia. É a altura para nós prestarmos o nosso apoio, é a altura para nós tentarmos consumir o que é português, é a altura para nós fazermos férias dentro de Portugal este ano, se pudermos fazer férias. Neste momento nós temos de ter uma consciência cívica que vai além de tudo aquilo que nos foi pedido até aqui. Existe também a questão da saúde mental. Eu acho que todas as pessoas estão... Nós vemos isso... Existe um grupo no Facebook da qual em cuja gênese eu estive com alguns colegas, que é um grupo que reúne já mais de 600 mil pessoas e onde nós tivemos uma visão muito crua das dúvidas das pessoas e dos receios das pessoas e percebemos que a ansiedade está a consumir as pessoas. As dúvidas, naturalmente, todas as pessoas têm dúvidas em relação a isto, ficamos todos, e passo a expressão, ficamos todos um bocadinho paranoides, demasiado alerta, mas a ansiedade, a insónia, são coisas que estão muito devagarinho a insinuar-se na vida das pessoas, porque nós não estávamos preparados para viver isto e vai haver muita patologia que vai decorrer disto. O próprio confinamento, o desemprego, vão gerar situações de depressão, de violência doméstica, de alcoolismo, e nós temos de estar preparados para situações sociais muito graves. Acresce a isto outros assuntos, eu obviamente não vou estender-me sobre a economia, porque acho que já houve aqui outras palestras com pessoas ilustres que souberam falar disto muito melhor do que eu poderia, mas nós vamos ter uma situação social dramática e a pandemia vai durar muito além do tempo em que o vírus estiver presente entre nós. A hipótese de uma vacina é muito remota antes de 18 meses, são estimativas que são bastante consensuais. As farmacêuticas têm-se reunido num esforço comum para tentar conseguir uma vacina o mais rapidamente possível, mas isso é improvável que se consiga antes de 2021. Mas mesmo depois disso, mesmo depois de nós termos vacina, mesmo depois de nós termos conseguido controlar a pandemia, vamos ter um impacto social enorme daquilo que está a acontecer hoje. E por isso eu volto a referir, acho que neste momento é a altura para nós sermos cidadãos, para olharmos para o nosso lado, para ajudarmos as pessoas à nossa volta, porque estas coisas têm de acontecer a nível global. Por exemplo, é chocante que os Estados Unidos tenham retirado o seu apoio à OMS. Isto tem de acontecer a nível global, mas tem de acontecer também a nível local. As mudanças começam nas pequenas coisas e começam em nossas casas. E, portanto, eu acho que e talvez a derradeira e mais importante lição é que nós vamos ter de repensar os nossos modos de vida daqui para a frente, por nós e pelos outros. Gostava muito que este momento também fosse um
um momento para termos alguma partilha. Eu tenho aqui uma colega que é pedopsiquiatra, que é a doutora Maria Laureano, que me está a relembrar uma coisa, sublinha a necessidade de pedir ajuda. No caso da patologia psiquiátrica existem já várias linhas de apoio, existem linhas de apoio para profissionais de saúde, existem linhas de apoio para crianças e, portanto, é só procurar. Eu posso sugerir, existem vários sites, a DGS, o Estamos On, disponibiliza muito apoio, é só procurar. Quem precisa de apoio irá tê-lo. Neste momento existem iniciativas voluntárias de muitos médicos, muitos psiquiatras, portanto, procurem ajuda. Estou aqui a seguir o conselho da doutora Maria Laureano, porque acho que isto vai ser efetivamente muito importante, vai ser um dos grandes impactos desta doença. Conforme dizia, gostava muito de que houvesse aqui também um espaço de partilha e de poder ajudar naquilo em que eu puder, se eu puder responder a alguma questão. Agradecer a todos aqueles que continuam a fazer com que os nossos dias sejam possíveis, com que a nossa alimentação seja possível, a todos aqueles que trazem os alimentos, trazem os medicamentos. Um grande agradecimento a todos aqueles, os heróis não são só os que vestem bata, são todos aqueles que têm de sair à rua todos os dias para manter a nossa vida a decorrer dentro daquilo que é possível. Senhora Agnel, já está aí? Muito obrigado, doutora Renata, pela sua comunicação, pelo aligeirar linguístico também, o que também é sinal de que consegue, de facto, pôr uma linguagem mais ou menos acessível, sem grandes parangónias, digamos assim, médicas, que fugiu delas, e nós agradecemos por isso também. Agradecemos a sua comunicação. Eu penso que foi suficientemente clara, para além da clarividência que se lhe reconhece. Eu tinha cá muitas perguntas para lhe fazer, esta vai ser a oportunidade, e eu peço-lhe que nos ature um bocadinho, respondendo a algumas questões. E eu, ao mesmo tempo que colocaria essa disponibilidade também no Facebook para possibilitar que as pessoas intervenham no sentido de questionar sobre algumas coisas, se der essa abertura, claro, com certeza que vai dar, mas entretanto, enquanto as pessoas com certeza preparam as suas perguntas, eu não sei se estará alguém. Olha, já cá tenho uma que pergunta: a taxa de mortalidade do coronavírus é maior do que o vírus da gripe? O Bruno Cadima faz essa pergunta, o companheiro Bruno Cadima faz essa pergunta. Já não coloco as minhas perguntas à frente, dou a prioridade, sabe? Rotário é assim mesmo, né? É dar aos outros em primeiro lugar, antes de nós. Portanto, ao companheiro Bruno Cadima, agradecer que lhe respondesse. A taxa de mortalidade é efetivamente superior à taxa de mortalidade do vírus da gripe. Nós também temos de sublinhar que nós neste momento temos vacina para a gripe. A taxa de letalidade, de mortalidade da gripe seria muito superior se nós não tivéssemos uma vacina. Mas, ainda assim, a taxa de mortalidade, presentemente, da Covid-19 é muito superior. Nós, aqui entramos numa discussão técnica, lá está. Nós aqui, quando falamos de uma taxa de mortalidade, falamos do número de mortes em relação aos casos que diagnosticamos. Não falamos do número de mortes em relação aos casos que na realidade existem, porque existem muitos assintomáticos e, portanto, certamente que estaremos ainda assim a subestimar um bocadinho esta taxa de mortalidade. Mas, sem sombra de dúvida, a taxa de mortalidade da gripe, neste momento, anda à volta de 1% a nível mundial, ao passo que a taxa da Covid estima-se que seja de 3%. Com os dados que temos, com os dados que existem disponíveis, que podem não ser perfeitos, mas são aqueles de que dispomos. Provavelmente a gripe também é subdiagnosticada e, portanto, padecerá do mesmo viés. Muito obrigado. Olha, e tenho já uma outra pergunta, desta vez do companheiro de Aveiro, José Cruz, em que pergunta, de facto, se os números divulgados pela DGS serão os reais. Esta pergunta é uma pergunta um bocadinho difícil e um bocadinho traiçoeira. Bem, eu acho que a DGS revela não são reais por causa daquilo que eu já disse. Nós só podemos diagnosticar as pessoas que testamos e porquanto, havendo pessoas que não são testadas, nós temos a certeza que existe muito mais infecção na comunidade. Um exemplo claro é que
a importância dos assintomáticos, dos infectados assintomáticos, é tão grande que um exemplo claro é que um dos primeiros 2 indivíduos infectados em Itália não tinha tido qualquer ligação epidemiológica, 0. Não tinha tido nenhum contacto com o exterior, foi certamente um contacto com um indivíduo assintomático que nunca se conheceu. E, portanto, os números da DGS têm de ser reais ou não podem ser muito diferentes da realidade dos diagnósticos que são feitos. Eu volto a referir que ter um teste positivo não equivale a ter um diagnóstico, porque os testes não significam... uma pessoa pode fazer mais do que um teste e deve fazer mais do que um teste para definir a recuperação. Mas... existe uma plataforma onde todos estes dados são inseridos, a saúde pública rastreia estes casos e, portanto, a DGS tem o dever, e eu acredito que o fará, acho que seria totalmente... isto romperia totalmente a nossa confiança no sistema de saúde se viéssemos a descobrir que a DGS encobria os números. Ou seja, aquilo que eu acho é que a DGS não comunica os números reais, não intencionalmente, mas por não os conhecer, porque ninguém conhece o número real de infectados que existe no país, porque há muitos assintomáticos. Isto também depende, naturalmente, nós vemos que há dias em que os números crescem X%, outros em que crescem muito menos, depende do número de testes que são feitos, depende da celeridade e da capacidade dos laboratórios de darem resposta. Estes estudos são feitos por lotes, portanto, os resultados também demoram sempre algum tempo a sair, de tal forma que este número é um número exato daquilo que existe disponível, mas nunca reflete, ou seja, os dados nunca são em tempo real. O que eu quero dizer é que os dados nunca são exatamente em tempo real. Agora, eu não creio e não quero acreditar, não quero mesmo acreditar que a DGS possa estar a encobrir intencionalmente os números da doença, até porque acho que isso não se justificaria e teria um impacto tremendo, em termos negativos, naturalmente, naquilo que tem estado a ser feito, não é? Acho que seria criminoso. Muito bem. E lanço-lhe mais uma questão, que é a seguinte: para quando será possível testar se temos ou não imunidade? Ora bem, esta era uma questão, eu gostava até de ter falado nisto na minha pequena conversa, digamos assim, e ainda bem que me perguntaram porque eu tinha-me esquecido. Os testes de imunidade vão... Eu acho que temos de tratar isto com alguma cautela. Os testes de imunidade, nós, quando temos contacto com o micro-organismo, desenvolvemos imediatamente uns anticorpos que nós chamamos IgM e, mais tarde, os anticorpos IgG, que nos dizem que no passado tivemos contacto com aquele agente. Eu volto a referir aquilo que eu disse no início e que tem de estar subjacente a tudo aquilo que nós falamos em relação ao vírus. Nós sabemos muito pouco sobre este vírus. Nós não sabemos, primeiro, se há imunidade, ou seja, se há um vírus, como por exemplo o vírus da varicela, em que se eu tiver uma vez é muito improvável que tenha no futuro. Nós não sabemos se isto é verdade. E houve registros de reinfecção em alguns países asiáticos. Portanto, nós não sabemos se é possível ter imunidade em relação ao vírus. Nós não sabemos se a geração de anticorpos IgG, ou seja, aqueles anticorpos que traduzem um contacto passado com o vírus, é duradouro, ou seja, se esses anticorpos persistem no tempo ou se desaparecem. Não sabemos se o facto de eles existirem, isso não nos diz se eles são protetores ou não. Não sabemos se existe um nível X ou Y a partir do qual podemos confiar que esses níveis são protetores. Eu vou dar um exemplo que se calhar é mais fácil nós percebermos. A maior parte das pessoas abaixo dos 35 anos foi vacinado contra a hepatite B. E nós conseguimos perceber se as pessoas estão imunes ou não. Muitas das pessoas já fizeram análises para saber se a vacina tinha sido eficaz ou não, porque numa pequena fração de pessoas estes anticorpos IgG não se desenvolvem. E nós sabemos qual é o título a partir do qual, ou seja, qual é o valor a partir do qual estamos protegidos, o valor de IgG a partir do qual estamos protegidos e a partir do qual esse valor tem um significado de imunidade. Nós não sabemos nada disto para a SARS-CoV-2. O que acontece é que, a meu ver, neste momento existem muitos laboratórios privados que estão a oferecer este teste e isto é infundamentado, porque nós não sabemos ainda qual é o comportamento temporal do vírus.
Existe já uma iniciativa, tem de haver uma iniciativa nacional e que já está a existir, ou seja, programam-se estudos de base populacional para determinar, mas é preciso definir muito bem a metodologia, conforme eu dizia, não é só fazer o teste e dizer está presente ou está ausente, é preciso definir quais são os níveis, a partir de que nível é que se considera que é positivo, a partir de que nível é que se considera que é protetor, é preciso saber se esta imunidade é duradoura, ou seja, se calhar não adianta fazermos só esta determinação uma vez, é preciso fazer esta determinação com um intervalo específico, e isto tem de ser estudos de base populacional que não são da responsabilidade, não são iniciativas, a responsabilidade desta iniciativa não pode ser privada, tem de ser a nível nacional, e isto já está a ser contemplado, mas vai ser feito atempadamente pelas entidades credenciadas para o fazer. Neste momento não faz sentido os laboratórios privados estarem a oferecer isto aos doentes, porque aquilo que lhes estão a dar é uma mão cheia de coisa nenhuma. Não lhes dão resposta nenhuma. Estes testes de imunidade não dão resposta nenhuma. Bem, eu lançaria já mais uma questão. Entretanto, queria retificar um bocado inadvertidamente. Falei no companheiro José Cruz, como temos de Aveiro, ele é de Rotério Clube de Ilhavo, peço-lhe desculpa, pulou um bocadinho ao lado. E agora sim, tenho uma pergunta do nosso presidente do Rotério de Aveiro, do Rotério Clube de Aveiro, que pergunta: os sintomas do Covid-19 são iguais nos adultos e nas crianças? As crianças, na verdade, parecem ser o único grupo privilegiado pela idade. Esta faixa etária parece ser o único grupo privilegiado na questão da Covid-19, porque houve muitíssimo poucos casos graves reportados em crianças a nível mundial. Nós não sabemos exatamente porquê. Não sabemos se tem a ver com a vacinação, não sabemos se tem a ver com o facto das crianças, muitas crianças terem infecções recentes por outros tipos de coronavírus que são muito mais inocentes nas suas manifestações. O que é certo é que é raríssimo as crianças em tenra idade desenvolverem infecções graves, mas quando têm sintomas são muito semelhantes aos dos adultos, ou podem ser muito semelhantes: tosse, febre, mialgias, dores musculares, perdão, estou a falar mediquês, dores musculares, dores de cabeça, pingo no nariz, ou seja, a maior parte das vezes são indistinguíveis de uma infecção banal. E, portanto, também é natural que muitas vezes as crianças em particular possam ser assintomáticas e possam ser subdiagnosticadas, e como sabemos as crianças são veículos transmissores, e precisamente por esta razão, por terem quadros tão pouco aparatosos, são veículos de transmissão muito importantes, e daí que esta questão da abertura das creches me deixa um pouco perentória, porque pode ser um rastilho para a propagação e para termos um novo pico em breve. Muito bem. Doutora Renata, temos muito mais perguntas, mas o tempo vai escassando, não é? Entretanto, eu apelava ao seu poder de síntese para alguma pergunta que possa vir por aí mais. Eu penso que o companheiro Bruno Cadima, que já terá feito esta pergunta, ela continua aqui em aberto, mas não sei se... Sim. Pronto, continua em aberto. Já agora, enquanto não me aparece aqui mais uma pergunta a que eu veja que possa dar prioridade e deva dar prioridade relativamente às minhas, gostava que me falasse um pouquinho mais sobre o movimento de comunicação gerado a partir do momento em que começaram a fazer, as pessoas começaram a fazer quarentenas, e esse movimento de comunicação de vocês médicos, etc., como é que isso teve a sua ignição e qual é o estádio atual, digamos assim, para termos um pouco a noção um bocadinho mais larga do que é a comunicação e a proliferação dessa comunicação em prol digamos, da literacia de saúde quanto ao Covid-19. Nós estamos a falar daquele grupo no Facebook. Sim, por exemplo. Uma colega nossa, a doutora Sandra Cerdeira, que é interna de patologia clínica, deparou-se com muitas dúvidas. Existe um grupo cívico de Aveiro no Facebook, e as pessoas colocavam muitas questões. Efetivamente, a DGS no início deu indicações muito vagas às pessoas. As pessoas sentiam-se perdidas. Havia muita desinformação em relação às medidas de higienização,
que produtos utilizar para fazer a higienização, a questão do isolamento, a questão de eu tenho de ir trabalhar, o que é que eu faço quando chego a casa, e esta nossa colega apercebeu-se disso, começou a responder a algumas questões no grupo de cidadãos de Aveiro e lançou-nos, a mim e ao meu marido, portanto ao filho do Sr. Atenel, que também tem, ele tem um projeto ligado à literacia em saúde, que é o Minuto de Nutrição, portanto já tem um trabalho desenvolvido na área da comunicação e da literacia em saúde, de gerarmos este grupo. Naturalmente que nós não tínhamos a noção do alcance que isto poderia ter. O formato inicial do grupo, nós fomos recrutando colegas de outras áreas, médicos de outras especialidades, enfermeiros, psicólogos, para que nos pudessem ajudar. E cada vez que uma pessoa colocava uma pergunta, nós pudéssemos dar a resposta. Paralelamente, fomos divulgando conteúdos, tentar pôr a informação mais importante, bem mastigada e bem resumida, a informação da DGS, usar imagens. O grupo começou a ter um alcance muito grande, percebemos aquilo que eu estava a falar há pouco, que havia muitas pessoas que estavam muito ansiosas, começámos a ter muitas pessoas a querer colaborar como podiam, começou a haver sessões de yoga, sessões de meditação, porque nós sabemos, independentemente das pessoas gostarem mais de uma atividade ou de outra, ou gostarem de fazer outros desportos, são coisas que as pessoas podem fazer em casa e que ajudam muito no controle da ansiedade, e de repente nós respondemos. Houve mais de 2 milhões de interações naquele grupo, são mais de 600 mil pessoas, creio que serão à volta de 640 mil pessoas neste momento. Isto é 6% da população portuguesa, 6% da população, é o equivalente a 6% da população portuguesa que está naquele grupo. E a verdade é que sentimos, eu a uma certa altura, o João, a minha colega Sandra, o Vítor Teixeira, que se juntou a nós, ele está no programa pós-doutoral de Ciências Biomédicas, todas as pessoas têm um papel. Algumas pessoas administram, evitam que haja comentários de pessoas que não são profissionais de saúde, para evitar o ruído de fundo. O que nós temos tentado manter, eu, conforme disse, desde que comecei a fazer os turnos na Covid e a manter a minha atividade no hospital, comecei a não conseguir dar a mesma resposta que dava inicialmente no grupo, porque quando começou eu também estava em quarentena, também estava em casa em quarentena por ter tido um contacto com o infectado. Mas a verdade é que se fez um trabalho muito válido, ajudámos muitas pessoas, respondemos a muitas dúvidas, muitas vezes até eram não relacionadas com a Covid, que não era aquilo que nós desejávamos, mas estamos numa altura em que as pessoas estão muito preocupadas, têm muita dificuldade em obter ajuda, os serviços de saúde estão muito direcionados para a Covid, e aquilo que se fez foi um trabalho magnífico de voluntariado, mais do que voluntariado, voluntarismo, de dezenas de pessoas que, além dos seus trabalhos, ou a meio dos seus trabalhos, à hora do almoço, ou no intervalo entre 2 ou 3 doentes, vão ali e respondem a meia dúzia de perguntas. E eu acho que isto foi, como eu disse ainda há pouco, em relação à generosidade das pessoas que se preocuparam connosco. Isto restaura a fé na humanidade, porque haver, no meio de tudo isto, e no meio do receio, da preocupação, do impacto que isto teve na vida de todos nós, e todas as pessoas que estavam lá também para ajudar, haver esta vontade de fazer pelo outro, é verdadeiramente inspirador. E nós, sem sombra de dúvida, não estávamos à espera de ter o alcance que tivemos. Achávamos que íamos ter um impacto regional, quando na verdade foi uma coisa a nível nacional, e temos muito orgulho daquilo que fazemos, mas eu volto a sublinhar isto. Nós estivemos na Gênese, mas o trabalho é das centenas de pessoas que estão ali a dar respostas e a prestar apoio todos os dias. Obrigado. Olha, deixava-lhe com uma última pergunta, porque temos várias perguntas, pronto, mas o tempo é limitado, nós já estamos com 1h12 de palestra, digamos assim, de maneira que também não queremos amassar muito quem nos está a ouvir, quem nos está a seguir, e são muitos que nos estão a seguir. Eu fazia-lhe a pergunta do nosso companheiro Paulo Ribeiro, que a pergunta é esta mesmo. As pessoas que foram infectadas e que recuperaram podem voltar a ser vetores de transmissão de doença? Agradecia a sua resposta, mas apelando ao seu poder de síntese. Ao meu poder de síntese. Então é assim, a recuperação define-se depois de desaparecerem os sintomas. Para uma pessoa ser considerada recuperada, deve ter 2 testes negativos. E a partir do momento em que tem 2 testes negativos, a probabilidade de ser vetor de transmissão
é muito baixa, portanto, essa pessoa só poderá voltar, só poderá ser vetor de transmissão da doença se efetivamente acontecer aquilo que nós ainda não sabemos se é provável, se é frequente, que é a reinfecção. Mas a partir do momento em que uma pessoa é considerada recuperada com 2 testes negativos, deixa de ser um vetor de doença e pode voltar à sua vida, bem, ao confinamento das restantes pessoas e não ao isolamento obrigatório, enfim, nos contextos dentro de casa, etc. A partir do momento em que há 2 testes negativos, já não são vetores. Muito bem. Doutora Renata, muito obrigado. Obrigada, Daniel. Ficamos por aqui. Muitos parabéns pela sua presença. Muito obrigado por nos ter dado a oportunidade para transmitirmos, portanto, neste primeiro nosso webinar e que continuaremos numa cadência semanal. E queria dizer também aos presentes, ainda tendo-a em linha, mas queria dizer aos presentes que tivemos a ouvir-nos o nosso governador eleito do Distrito de 1960, o companheiro Roberto Carvalho. O Distrito de 1970 esteve também connosco, igualmente esteve connosco Portugal Rotário. Já vimos também Paulo Anos, presidente do Rotary Clube de Aveiro, entre outros, e muitos grupos de visualização. De maneira que penso que conseguimos que estas mensagens passassem nesta linguagem simples que é a panagem da Renata, mas que com certeza que foi importante para esclarecer muitas situações e para quem já estava minimamente esclarecido, para fazer refreshment, que é sempre importante nestas situações. Apenas dizer a todos que nos estão a seguir que chegamos praticamente aos 1000, fora os grupos de visualização diversos depois que fizeram árvore, mas chegámos aos 1000 e tal, 1058 acompanhantes, portanto, que nos seguiram online. E eu queria, para também deixar esta informação a todos que nos estão a ouvir, queria dizer que na próxima terça-feira, dia 28 de abril, teremos mais um webinar, desta vez com a doutora Catarina, vereadora da Câmara Municipal de Albergaria Velha, e com o presidente António Loureiro. Teremos, como digo, mais uma palestra. E eu penso que não me restará muito. Já ficaram também as minhas perguntas. Tinha aqui uma série de perguntas para fazer, mas não se propiciou. Vou fazê-las na mesma à doutora Renata Aguiar, logo possível, e não com tanta assistência, mas de forma mais particular. Falo aí depois. Frente a frente. Eu não percebi. Esperamos que seja em breve e frente a frente. Claro, a ideia seria essa. Pronto, não vamos dizer mais nada, vamos mais uma vez reiterar o agradecimento à doutora Renata, dizer-lhe que contamos sempre consigo, como pode contar dentro das nossas limitadas potências, posses, etc., pode contar também connosco. Estava a deixar um cumprimento a todos os elementos e também não posso esquecer um cumprimento a todos os meus doentes que eu espero que estejam em casa a cuidar de si. Pois, com certeza que sim. Alguns já vi que estavam a seguir-nos. Portanto, aquilo que eu disse no princípio acabou por verificar-se, porque eu reconheci aqui alguns, que estou a acompanhar também pelo Facebook, e reconheci aqui alguns quantos seus doentes. Ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo. Adeus, doutora Renata, até uma próxima. Espero haver um dia qualquer, quem sabe lá, também como candidata ou como efetiva rotária aqui no nosso clube, por exemplo, mas não queria dar esta sessão, esta palestra, esta reunião, esta 113ª reunião do Rotary Clube de Albergaria por terminada, sem que apelasse a todos para a eventual contribuição, porque é aquela velha matriz
ajude-nos a ajudar. Nós queremos contribuir com bens ou financeiramente perante as necessidades que o Covid nos está a colocar ao nível da comunidade no seu todo e especialmente digamos, nas frentes de trabalho que mais nos são próximas, mais nos são vizinhas, mas essa contribuição pode ser feita quer por bens, quer por transferência para o nosso IBAN, e para isso basta, naturalmente, aceder à nossa página do Rotary Clube de Albergaria Velha e, naturalmente, estará lá o IBAN, e isto é publicitado várias vezes. Muito obrigado, doutora Renata, muito obrigado a todos os companheiros do Rotary Clube de Albergaria, mas muito especial e com especial carinho ao nosso Clube Padrinho de Aveiro, que sei que estiveram muitos rotarianos a assistir, e a todos os outros que eu já referi e àqueles que também não referi. Boa noite a todos, fiquem bem e cuidem-se. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.